Deputado federal, advogado, policial federal e filho de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está aqui com a gente para você mandar sua pergunta. Hoje o programa é seu, você pode participar aí através do nosso WhatsApp, o 99981-8444. Deixa eu dar logo um bom dia para ele aqui. Bom dia, Eduardo Bolsonaro. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Radar Notícias Transamérica. Bom dia, Manuel, Michele, Emílio, a todos os ouvintes da Transamérica. Hoje chega o Torquato Jardim e a grande preocupação nacional que a gente pode ouvir é que ele entra com uma missão específica: barrar a Lava Jato, mexer com a Polícia Federal e até mesmo tirar o diretor, hoje em exercício, da Polícia Federal. O senhor acredita nisso? Olha, realmente, quando a corda começa a apertar e você está sendo investigado e está vendo a cadeia se aproximar, com certeza essas pessoas elas pensam que é muito mais vantajoso você ser vaiado na rua e tomar medidas como essa, do que você ir para a cadeia. Então são sinais de desespero. Eu quero crer que outras instituições não deixem isso aí adiante e o povo comece a se manifestar. Ao contrário do que outras pessoas de outros segmentos pensam, né? Eu quero todos os corruptos na cadeia. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça se for do meu partido, se for uma pessoa próxima de mim. Não. Fez besteira, tem que ir para o pau. E eu quero crer que não ocorrerá essa mudança, não só no diretor da Polícia Federal, mas também, a gente olha com uma certa preocupação, a gente estava comentando antes aqui, né? Isso. Esse corte de 44% no orçamento da Polícia Federal, que se reverbera até na Operação Lava Jato. Então, assim, o Brasil é complicado. A gente tem que fazer uma limpa, e eu não sei como é que isso aí vai ficar, não. Eu tenho esperança até que o TSE ganhe mais força política para reprovar as contas da chapa Dilma Temer. E o Temer saia da presidência. É mais ou menos por aí que eu acho que o Brasil está caminhando hoje em dia. Bom, Eduardo, a gente percebe aí uma mudança que a gente acredita e espera que seja realmente uma mudança na tolerância dos brasileiros em relação à corrupção. Só que ao mesmo tempo, aí até um projeto aí que andou, que você caminhou aí, que é o projeto anticorrupção, mas que eu sempre comento aqui, a gente percebe que vai lá o empresário, normalmente a Polícia Federal, a Justiça prende, ou por tempo determinado, ou por tempo indeterminado, até o julgamento, enfim, por aí vai. Aí o empresário, ou o diretor, ou o funcionário de determinadas empresas vai lá e faz a delação. Paguei a político A, B, C, D, E, F. Aí o político vem de lá e diz: não, eu não recebi nada, não sei de nada, não participei de nada. E aí a gente percebe que a cada dia a gente vê diversas pessoas presas por cometer ato de corrupção através do pagamento de propina. E aqueles que recebem, a gente não vê a prisão dessas pessoas. É porque é político? O que é que acontece? Porque não pode prender, porque tem foro privilegiado. O que é que acontece? Que a gente não vê a evolução em termos de prisão. É um ou outro, mas na sua maioria dos citados não são presos. O que é que acontece? Olha, mano, primeiro, a gente tem que destacar que a nossa Constituição de 88, ela foi feita por aqueles ditos perseguidos políticos. Então o povo deu confiança para que terroristas tomassem o poder no país e chegassem ao alto escalão nacional, do Poder Executivo e do Legislativo. Daí você já começa a ler a nossa Constituição, que ela proíbe trabalho forçado, ela prevê uma série de garantias aos réus, e isso tudo aí culmina com o que o senhor acabou de falar. O réu hoje em dia ele só pode ser preso após, né, o Tribunal de Justiça bater o martelo na segunda instância. Isso daí, só para que o pessoal me entenda, já são, quem tem advogado bom, já arrasta o processo durante 6, 7, 8 anos. E agora o STF está querendo colocar não só a prisão da segunda instância, para que a pessoa só vá presa após condenado na terceira instância. Só condenado, só após o STJ bater o martelo com relação depois que ele morrer, né? Então vejam bem, de fato, depois de 13 anos de PT e depois de tanto tempo que nós temos aí da democracia,
realmente nós temos uma igualdade. Nesse país aqui, ninguém mais vai preso. Infelizmente, são tantas garantias ao réu, tanto direito a recorrer, que nesse país aqui só o ladrão de galinha que acaba sendo preso mesmo. Que não tem um advogado bom, né, para recorrer. E isso, Manuel, vou um pouquinho mais adiante. Depois de condenado, aquela pessoa só vai para o regime fechado mesmo, que é aquela trancadura, se ela fizer uma besteira muito grande e for condenada a acima de 8 anos de prisão. Talvez as pessoas não lembrem, mas o Zé Dirceu, no Mensalão, ele foi condenado a 7 anos e quase 12 meses. Deu quase 8 anos a prisão dele. Ele foi condenado a menos de 8 anos para que ele pudesse começar no regime inicialmente semi-aberto. Ou seja, o maior escândalo até então da nossa república, e a pessoa nem para a cadeia vai, ela só vai ali para dormir. E isso, ressalto, só foi feito porque o STF reformulou totalmente o seu entendimento com relação à lavagem de capitais e formação de quadrilha. E quando o STF faz isso, ele abre um precedente que todas as pessoas condenadas no país, traficante, sequestrador, latrocida, homicida, estuprador, para que eles também requeiram o mesmo benefício. Então esse aqui é o país da piada pronta do jeito que está. É verdade. Participação de ouvinte aqui, viu, Manuel? Sim, vamos Jair lá. Esquina, bom dia. O Brasil está nas mãos do povo, mas a solução está nas mãos de Jair Bolsonaro. Escola sem partido é a melhor maneira de evitar a corrupção entre os políticos e cada um responder pelos seus próprios atos. Manda um abraço para Levante a Direita BA1. Acredito que seja o maior apoiador da família Bolsonaro aqui em Salvador e na rádio também. Já a esquina é verdade. Bom dia, melhores. Minha pergunta. Se falar qualquer coisa aqui de Jair Bolsonaro ou de Eduardo Bolsonaro, ele é o primeiro a mandar mensagem, de um lado ou de outro. E o pessoal lá no sul-sudeste acha que o Nordeste inteiro é área de domínio 100% PT. Isso é verdade. Todo mundo acha. A gente vai desmistificar isso daí. Inclusive, só para aproveitar rapidinho, o próprio Jair Esquina mandou uma foto aqui. Eduardo, procede essa informação que foi feita uma montagem, uma foto envolvendo o seu pai. Tá carregando aqui, a gente vai te mostrar. Mas junto com a S? Com a S. Sou eu do lado dele, sou eu do lado dele. É você do lado dele. Botaram a cara do S na minha cara. Aí divulgaram isso nas redes sociais como sendo o Bolsonaro. Dizendo que ele iria ser vice, de Aécio, todo mundo também. Até que ponto isso é verdade, é lenda? Conta aí pra gente. Não, é lenda. Naquele momento lá, o Aécio ele não estava envolvido nessa corrupção toda, né? Não, essa foto é mentira. A de baixo é verdadeira, é isso mesmo. Mas na verdade, o que acontece? O Brasil estava caminhando ali por tudo ou nada. O Jair Bolsonaro ele já queria ser candidato a presidente em 2014. Na tentativa, o objetivo 01 dele era não deixar o PT chegar ao poder novamente. Mas infelizmente, o seu partido da época, o Partido Progressista, acabou não dando ele a legenda, fez um acordo espúrio com o PT. Tanto que quem quiser ver, está no YouTube as imagens do senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, divulgando a coligação com o PT no encontro nacional do PT. E ele foi vaiado, tacaram bolinha de papel, foi ridículo. Ele nem sequer justificou essa aliança. Então, o Jair Bolsonaro, a esse tempo, teve essa entrevista. Eu confesso, eu não sei nem se é verdade ou mentira que ele falou isso. Mas, naquele momento, todo mundo estava unindo esforços para ser contra o PT. Infelizmente, hoje em dia, o Aécio Neves perdeu uma grande oportunidade de liderar a oposição. Está metido aí até o pescoço, até o nariz, nesse esquema aí da JBS. E ele que vai se explicar. Aqui a gente não tem políticos de estimação, não. Bom, deputado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas antes eu queria tirar foto com o senhor, mas vai ser uma foto montagem. Vou tirar uma foto com o senhor e vou dizer que tirar uma foto com o Tadeu Schmidt. Tá combinado? Parece que o Tadeu Schmidt. Demais. Eu não acho. Ele é mais careca, hein? É mais careca. Mas a pergunta que se faz é o seguinte. Hoje, nós vivemos numa democracia, logicamente, infelizmente, algumas pessoas não entendem assim, não querem, mas fala-se muito hoje que o Brasil deveria passar por uma mudança, talvez até um retrocesso. E nesse processo deveria voltar à ditadura e que Jair Bolsonaro seria um homem ideal para isso. Como é que isso tem algum fundo de verdade? Tramita, passa na cabeça de vocês isso? A volta do militarismo? Só para um parênteses, o Brasil nunca teve ditadura. Você dizer que o Brasil teve ditadura é uma piada. Golpe, onde você não dá um tiro para tomar o poder. Porque golpe é o quê? É pé na porta.
sai daí, presidente, pé na porta, metralha todos os opositores e agora é nós. Agora, Isso por é- exemplo, isso aqui é golpe. poderia ser um golpe. Em 64 não teve nada disso. E eu pergunto a vocês também, quando que um ditador entrega o poder de volta ao povo sem qualquer tipo de pressão? Vá falar em retorno da democracia lá para o Bashar al-Assad, Fidel Castro, Kim Jong-il, isso aí não existiu. Mas entrando na sua pergunta, você está certo, Emílio. As pessoas pedem hoje, na verdade, é o resgate dos valores daquela época, em que o professor era respeitado, não ficava tomando pancada na rua, em que o policial tinha a sua autoridade, em que o que o pai falava era a regra para o filho, e não hoje em dia o filho contestando o pai. Então você repara que hoje em dia há essa total inversão de valores. E o que o Bolsonaro representa é, de fato, esse resgate. Nós não somos perfeitos, nós não temos a fórmula da salvação da pátria, nós não somos salvadores da pátria. Mas, diante desses aí que estão querendo concorrer à presidência, realmente nós temos que dizer que nós somos únicos. E são diversas as propostas. Por exemplo, Escola Sem Partido. Está aqui do meu lado a professora Daiane Pimentel, que sofreu esse tipo de doutrinação, né, esse tipo de embate nas escolas. E por que a gente chega a esse ponto? Porque na escola hoje em dia, o chefe máximo, o exemplo máximo, é uma pessoa chamada Paulo Freire. Provavelmente vocês já ouviram falar em Paulo Freire. Paulo Freire, o que ele era? Ele era uma pessoa que enxergava a escola, ele faleceu em 97, né? Enxergava a escola como um meio de transformação social e não um local para você passar o conhecimento adiante, para você formar ali um bom filho, um bom empreendedor, para aprender português, matemática, física, química. Então o que acontece? Deixou-se de ter essa preocupação para ser um campo político. Hoje em dia das escolas saem ali black blocs, o pessoal sai para manifestar fora Temer, fora isso, fora aquilo, e não sabe fazer uma regra de 3. Uma conta de matemática, uma função, um logaritmo, ou não sabe fazer uma redação. E para o PT estava tudo certo. Porque, segundo Paulo Freire, o que importa é o quê? É a criança ter senso crítico. É por isso que o Brasil ocupa uma das últimas posições na prova internacional do PISA. Um moleque não sabe ali, $1 vale R$4, quanto vale em $3? Ele se forma no ensino médio sem saber isso daí e vai para uma faculdade. Aí eu te pergunto, tem condição dessa pessoa, desse jovem, dele ser um bom empregado? Não tem. Ele vai acabar desabando do quê? Para o assistencialismo do governo. Que é o que o governo quer. O título de eleitor numa mão e o cartão do Bolsa Família na outra. E para ele estará muito bem. Só que o Brasil, um país, ele não se faz bem com isso daí só. Ele não cresce com isso daí. Até porque vai chegar uma hora que vão ter mais beneficiários do que trabalhadores para sustentar esses beneficiários. E pasmem, a Venezuela é um exemplo disso daí. E o que dizem os políticos do PT, do PSOL, do PCdoB? Que a Venezuela vai muito bem, obrigado, que eles têm direito de se autodeterminar, e lá o couro está comendo e ninguém fala nada. Eu não quero para o meu Brasil é que ele chegue a um status como atualmente está a Venezuela. Participação de ouvinte aqui, vamos lá? Bom dia, melhores. Minha pergunta é se Jair Bolsonaro já tem o vice. E se o vice será de direita ou de esquerda? Armando Júnior de Cajazeiras, participando. Como nós somos amantes da verdade, é impossível o vice dele ser de esquerda. A gente conversa com muita gente, mas ainda está um pouco cedo para essa questão de vice, né? Inclusive, eu queria ressaltar aqui, deixar gravado, que não vai fazer Jair com o prefeito Bolsonaro... ACM Neto, não, que na época do vice foi aquela coisa, né? O vice fez aquela coisa toda... Não. É porque se a gente fala... Leilão. Fez um leilão. Não. Quem está dizendo é a Rosa. Não, mas deputado... Criou-se uma expectativa muito grande em cima do vice. Não, olha, esse assunto é importante, deputado Eduardo Bolsonaro, porque pode estar distante e pode não estar. No dia 6, o TSE vai julgar a chapa Dilma Temer. Pode ser que ele saia ali. E se sair, o Congresso vai ter 30 dias para fazer uma nova eleição indireta. É aí, então, que mora o perigo. Ou as cobras. A questão, Emílio, é o seguinte. O senhor acredita que o perfil dos deputados federais e senadores é o mesmo perfil do povo? Não. Claro que não. Deveria ser. Deveria ser. Mas aí, num ambiente como esse, eu acredito que não vale a pena, não convém o Jair Bolsonaro ser candidato, porque ele, com certeza, naquele eleitorado ali, ele não vai ser eleito. Pode ter certeza disso. É verdade. Agora, o que é que fez, na sua opinião, com que seu pai ganhasse aí tanta projeção no cenário político em relação aos eleitores, né? Porque muita gente dizendo, não, vou votar em Bolsonaro,
ele tem também um lado polêmico, assim como vocês têm uma posição dura em relação a algumas coisas que normalmente isso a gente não encontra como característica dos políticos, né? Você não pode ser direto, você não pode, senão é difícil fazer política assim. É porque o político normalmente, ele reza que a gente diz politicamente né? correto. Ele fala assim, ah não, você não é muito gordo, não, você é só um pouquinho fofinho, ah não, você não é muito careca, não, você tá com um pouquinho de cabelo só na cabeça. E o que é o nosso diferencial? A gente não liga pro voto. Se nós formos merecedores do voto, a gente retorna lá para casa. Se não, eu volto para a Polícia Federal, o Jair Bolsonaro toma conta da vida dele. E eu acredito que esse é que é o grande diferencial. Nós somos sinceros. A gente não fala o que o povo quer ouvir, a gente fala a realidade. E a gente está lá dentro para isso, para assumir posição. Nós representamos segmentos da população. E a população cansou desse negócio de, né? Aí você é bonitinho, aí você merece cota, aí você merece uma bolsa, aí eu vou dar uma casa para você, eu vou dar um churrasco, eu vou dar um tijolo. Quem acreditou nisso aí até hoje está colhendo agora os frutos da corrupção. O que a gente apresenta é o contrário disso. E a gente até costuma dizer, né? Em 2018, caso ele venha candidato, porque se a gente falar que ele é candidato, a gente toma multa do TSE, né? Caso ele venha candidato a algum cargo majoritário, a gente vai fazer uma campanha com tudo para perder. Porque a gente não vai mentir para o povo. O voto é decisão de vocês. Participação aqui, Eduardo, você acha que a Lava Jato ainda tem muito a nos mostrar? E em quem o senhor aposta para presidente nas próximas eleições? Paulo. Ele tem dúvida, né? Ele tem dúvida, tá assim, coloca... Vamos tentar esclarecer a dúvida. Ele viu muitos políticos aí, né? Todo mundo caindo, todo mundo envolvido com tudo, ele está em dúvida em quem ele vai votar. Eu lembro que no tempo do impeachment, a CNN me entrevistou e eu falei, né? Olha, tem muita gente aqui dentro para ser presa ainda. E o repórter ele ficou meio incrédulo, né? Ele abriu um olhão. Mas tem certeza? Outros deputados aqui, senadores, vão para a cadeia? Eu falei, tem. Porque tem muita gente aqui metida até o pescoço. Por exemplo, tá para estourar agora, mudou-se a presidência, do BNDES. Uma caixa preta, em torno de meio trilhão, é trilhão, tá, gente? É meio trilhão a receita, quase, né? A receita anual ali do BNDES. Então vocês imaginem o quanto que não tem para vir ainda disso daí. Vocês lembram aquele porto de Mariel, em Cuba, maravilhoso, construído pelo Odebrecht? Isso aí como é que é feito? O dinheiro dos nossos impostos suados vai para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional repassa para o BNDES, que faz empréstimos a juros baixíssimos no exterior. Mas não faz empréstimo para vocês aqui, para a Transamérica, para o Emílio, para o Manuel, para a Michele. Faz empréstimo para Camargo Correia, para o Odebrecht, só para os amigos do rei. E essas obras lá fora, hidrelétrica na Nicarágua, porto em Cuba, metrô na Venezuela, isso daí certamente é superfaturado. Eu estou falando só de uma pontinha. Então vocês imaginem o quanto que não está para vir ainda aí na esteira da Lava Jato. Quantos bilhões desse riquíssimo país que nós vivemos não foi desviado. E a Marina Silva caiu por isso, né? Ela começou a rever todos esses processos, aí começando lá pelo açougueiro, disse, não, vamos tirar essa mulher daí que está criando muito problema, e o Temer automaticamente resolveu o problema. Mas, deputado Eduardo Bolsonaro, nós temos um tema polêmico aqui. O senhor falou das prisões de pessoas que só vão em última instância, etc, etc, etc. E às vezes a gente vê casos no Brasil que chocam, inclusive de políticos. E há muito tempo aqui os nossos ouvintes tocam nesse assunto e é polêmico. A pena de morte. O senhor é a favor da pena de morte no Brasil? Eu seria a favor da pena de morte em determinados casos, né? Mas eu confesso que eu venho flexibilizando bastante essa posição. Por quê? Por conta de erros da justiça. A gente sabe que isso daqui aqui no Brasil, a pena de morte, é apenas um debate filosófico. Porque na prática eu não posso sequer propor uma lei nesse sentido, porque a nossa Constituição ela proíbe. Está lá no artigo 5º que não haverá no país pena de morte, e o artigo 5º é cláusula pétrea, é imutável. Mas eu acredito que serviria para dar bons exemplos. Por exemplo, eu fui à Indonésia já 2 vezes. Lá você não vê o pessoal fumando maconha na rua, você vai em festa, o pessoal não cheira cocaína, não tem essa promiscuidade com relação às drogas. Por quê? Porque lá tem pena de morte por tráfico. Então, o pessoal tem medo disso daí. Inclusive já foram tarde, 2 traficantes brasileiros para vala lá. Tem uma menina lá, eu acho também. Tem uma menina agora, coitadinha, tô morrendo de dó dela, né? Tá no corredor lá. Então, o criminoso, ele só respeita o que teme. A gente tem que parar com esse negócio de que, ele roubou para comprar um leite em pó. Comprar um leite em pó nada, tá maluco? O crime é opção. É por isso que se você conversar com qualquer policial, ele vai te dizer isso aí. Isso aí é falta de vergonha.
Ou vai me dizer que os senhores acordam cedo de manhã aqui porque quer fazer o que bem entende? Não, é para ralar, é para trabalhar. Se tivessem um viés vagabundo, poderiam estar aí no crime, certamente. Então, enquanto a sociedade não aprender isso daí, a gente vai continuar colhendo esses frutos. E o que a gente propõe? A gente propõe alterar a lei de execução penal, dar uma retaguarda para a polícia poder agir quando for preciso fazer uso da força, coisa que os direitos humanos não faz. Eles não dão exemplo, né? Falam que tem que dar um choquinho, que o cara tem que ser ressocializado, que ele é um coitadinho, e aí a gente continua matando 60 mil por ano. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, sobre direitos humanos, porque é um tema polêmico, o senhor já falou sobre isso. Induto, né, Se ligue no radar, 6h38, vamos na informação e voltamos aqui sobre direitos humanos, a sua visão sobre direitos humanos. Já a gente volta. Esse é o problema, porque eu não sei operar. Você sabe operar a máquina de café? Não? Só Michele. Então deixa. Transamérica 6h39. Michele, Como é que opera aquela máquina? você sabe operar aquela máquina de café? Que Rapaz, vem cá, é só apertar a xícara lá, vem cá para mostrar. Vem, me mostra aí lá. Não, é Se tiver no show, não. É outro já. Agora, é importante abordar essa questão porque o deputado ele é contra aquela questão que o dinheiro que é pago para a família do preso, porque ele está preso, está aí na pauta, o auxílio de reclusão. É importante a gente tocar nesse assunto, já que a gente já abordou a questão da pena de morte e tal. Outra questão importante que a tem que esclarecer sobre o dinheiro da JBS. Né, que o pessoal está confundindo muito, ele recebeu o fundo partidário, mas foi em forma de proteção da JBS e ele voltou com esse dinheiro e pediu o dinheiro que ele tinha de fato por direito. O pessoal está confundindo muito essa história. Então é bom a gente esclarecer, comentar para Assina ali, Valdo, assina ali. Tá. Causei um transtorno aí para os caras. Hã? Causei um transtorno aí para os caras. Não, que é isso. Daí depois eu vou falar, isso não faz, como se tomar um café. Você vai fazer o quê, menino? Vai lá? Eu mando prender você, viu? Tem um policial aqui, viu? Tem policial, deputado federal, assessoria, tudo gravado. Você está ouvindo? Radar Notícias Transamérica. Michele Santana. Manuel Gomes. 6h41, estamos de volta aqui no nosso Radar Notícias Transamérica, hoje com a entrevista com Eduardo Bolsonaro. Você pode participar, mandar sua pergunta aí através do nosso WhatsApp, o 999818444 até às 7 da manhã, você pode aproveitar aqui. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, Eduardo, que é importante. Dentro dessa movimentação aí, dessa explosão de informações geradas pela JBS em suas delações, surgiu um aspecto e uma informação de que o Jair Bolsonaro recebeu R$200 mil de doação da empresa para a campanha em 2014. Como é que é? O que é que foi isso? Ele informou aí que foi para o partido para depois voltar, ou não voltou, é outro dinheiro. Como é que é essa situação? O que acontece? Quando a JBS colocou 200 mil na conta dele, não é que saiu da conta da JBS e foi para a conta dele. A JBS manda um dinheiro para o partido e o partido mandou para o Jair Bolsonaro esses 200 mil. Ao perceber que o doador original era a JBS, ele mandou devolver o dinheiro. E depois o dinheiro veio do fundo partidário. Podia ser 100, 200, 300 mil do fundo partidário, mas coincidentemente foram os mesmos 200 mil. A questão é que o Jair Bolsonaro ele rende para o partido em torno de 1 milhão para o fundo partidário por ano. Então eu acredito que durante 4 anos, obviamente, 4 milhões, 200 mil está até tranquilo. E o dinheiro do fundo partidário é para isso. É para você fazer campanha eleitoral. Então não tem nada de legal, não tem nada de conchavo. É a mesma coisa você pensar, Manuel, que, por exemplo, tivessem colocado 400 mil na conta do deputado Jair Bolsonaro.
e ele tivesse mandado devolver os 200 mil da conta da JBS. Então isso daí, às vezes tentam, né, fazer uma confusão de informação, tentam levar para o lado de que ele estaria metido na corrupção da JBS, etc. E não tem nada disso. Até porque ele nunca votou com o governo para ter esse tipo de privilégio. Além disso, eu faço uma pergunta para o ouvinte. Desculpa interromper. O senhor acredita que se o senhor der uma mesada de 10 reais para o seu filho, é a mesma coisa que o traficante dá 10 reais para ele? É somente isso. São dinheiros totalmente distintos. O dinheiro do fundo partidário e o dinheiro da JBS. Bom, são 6h43, se ligue no radar, e a gente aqui, o deputado Eduardo Bolsonaro, nós fazemos às vezes o advogado do diabo, tem que ser, né? Entrevista, até para conhecer o senhor tem que ser assim. O senhor é contra os projetos contra os negros no Brasil? Quais projetos? Por exemplo, a cota, universidade... Eu sou contra a cota. Qual é a diferença minha para você? Nenhuma. Qual é a diferença, por exemplo, a gente sempre dá o exemplo de 2 porteiros lá em São Paulo, que tem muito, né? Vindos aí da Paraíba ou da Bahia. Um tem um filho negro, o outro filho é branco. 2 porteiros. O filho do negro tira 6 e entra na universidade, o filho do branco tira 8 e não entra. Qual é o mérito? Qual é a justiça que tem nisso? Não somos todos nós brasileiros? Eu sou descendente de italiano, eu não quero voltar para a Itália. Meu país é esse aqui. A pátria que eu amo é essa daqui. Mas com relação à cota, você acha que deveria a cota ser para quem vem de cota escola nenhuma. pública, não? Cota nenhuma. Já que não todos nós somos iguais perante a lei. O artigo 5º ele não foi revogado. Eu entendo o seguinte, em 2003 foi o primeiro ano que uma universidade teve cotas. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, as cotas raciais. E falavam, né? Enquanto a gente reforma aqui a questão da educação básica para que todos tenham oportunidade igual, a gente vai administrando com a cota. Eu lhe pergunto, 2003 isso daí. Estamos em 2017. O que melhorou na nossa educação de base? Então eu percebo, quando o político ele fala cota, ele só quer o quê? É ganhar simpatia daquele segmento para reverter em voto. Nada mais além disso. A cota, ela nos traz o quê? É desunião. Traz ali a pessoa que não passou, vai ficar irritada com o que passou. Além disso, tem os problemas de fraude, porque aqui é por autodeclaração. Então, às vezes, o cara nem é merecedor daquela cota ali, porque ele não faz parte daquele segmento, e se autodeclara negro só para ter direito à cota. Então, mas o senhor começou falando aqui sobre educação de base. E essa cota, especificamente, é porque a maioria do estudante negro, ele vai para a escola pública, que hoje é péssima em todo o Brasil. Enquanto uma boa parte isso estamos colocando que é fato, né? Do estudante, por exemplo, que tem dinheiro, que a maioria não é negro, porque o negro não tem dinheiro nesse país, vai para a escola particular. E quando chega na faculdade, você vai ver que a vantagem, logicamente, é quem teve boa escola, teve bons estudos e condições para chegar lá. Cá, na escola pública, é muito difícil você chegar lá na frente. Prezado Emílio, o Jair Bolsonaro, eu tenho uma irmãzinha de 6 anos de idade. Ela é mulata. Tanto que o avô dela é o Paulo Negão. Você acha justo que a minha irmã Laura, de 6 anos de idade, vá ter cota quando ela for entrar numa universidade ou no concurso público? Claro que não. Mas ela vai ter. E aí? Será que esse é o filho do Pelé, do Joaquim Barbosa? Isso só serve para nos dividir. Sim, mas esses são exemplos de pessoas que têm recursos. São exemplos de pessoas que têm condição de colocar os filhos em boas escolas. Logicamente, lá na frente, a situação será diferente. O pobre é mais burro do que o rico? Não, mas... Se o pobre sentar o bumbum e estudar, ele vai passar numa universidade. Sim, mas a escola que ele entra hoje, a escola que ele tem, não oferece isso. O senhor sabe que a escola pública hoje, lamentavelmente, não oferece uma boa qualidade. E tem aluno de escola privada que é vagabundo, vai lá fumar maconha o dia inteiro na escola particular também. Isso aí é da pessoa. Se a pessoa for acostumada a sentar o bumbum e a estudar, ele vai passar. Se for para levar nas coxas, causando ali, dando mérito a quem não tem mérito, a gente vai continuar colhendo ruins universitários. Eu quero pensar, sabe o que, Mídia? É pegar o 01 de turma e mandar ele para Israel, para ele fazer um intercâmbio e retornar para cá e ensinar os outros alunos. Eu quero privilegiar o bom. Entendeu mais ou menos? Aí a gente fala, puxando um pouquinho do gancho da educação, a gente fala em militarização das escolas. Exemplos estão dando certo em Goiás, no Amazonas, em que a coordenação do colégio é feita por policiais militares e o corpo de professores são civis. Mas em escolas em que há ordem. A nota da garotada, ela dispara. A gente está falando de escola pública, normalmente escolas estaduais, né? A nota da garotada dispara. E aí parte até da imprensa, como fez o programa CQC, vai lá debochar.
vai lá reclamar porque a menina tem que usar o cabelo preso, não pode usar batom, que isso aí é resquício de ditadura. Então é mais ou menos o retrato que a gente tem da nossa educação. O aluno ele pode fumar maconha, aprender a fazer sexo na escola, mas não pode ter regras, aprender a tabuada e respeitar o professor. Participação de ouvinte, gente, muitas mensagens. Então hein? vai. Não vai dar nem tempo. Bom dia, parabéns, bancada. Ouço sempre que posso. Isso que é, de fato, uma entrevista de peso. Sou Bolsonaro em 2018, presidente. Hashtag aí. É verdade, ele tem mais de 100 quilos aqui. Seu pai vai ser presidente do Brasil em 2018. Gerson Souza, corretor de imóveis. Ah, aqui tem. Sou gay. Meu nome é Lucas Lopes, estou ouvindo a rádio. E gostaria de expor, acredito muito na família Bolsonaro. Porte de arma já para que possamos nos defender. Ó, se dependesse de mim, o gay jamais seria subjugado por alguém apenas pela sua orientação sexual. Teria uma arma na cintura para se defender. Porque a vida dele é tão importante quanto a vida de qualquer hétero. Aí, ó. Gente, como Eduardo Bolsonaro e sua família são pessoas que precisam estar na política para o bem do cidadão de bem. São pessoas diferenciadas na política. Parabéns para a rádio. Peço espaço pelo espaço dado a Eduardo Bolsonaro. Bom dia ao melhor programa de notícias. Meu voto é Bolsonaro. Caso aconteça presidente, é a favor de diminuir os partidos. Carlos Ramaciotti de Pirajá. Inclusive, né, essa cláusula de barreira que foi aprovada no Senado e que deve reduzir em pelo menos a metade o número de partidos, eu provavelmente vou contrariar a orientação do PSC, que é o meu partido ali dentro da Câmara, e vou votar a favor da cláusula de barreira, exatamente para reduzir o número de partidos, porque partido hoje em dia virou um grande balcão de negócios. Faz coligação, vende-se legenda, todo mundo mama um dinheiro e, na verdade, a ideologia que é bom, a política que é bom, poucos fazem. Aliás, só para lembrar aqui, o partido dele é o Partido Social Cristão, PSC. Meu nome é deputado Eduardo. Aqui no Nordeste, infelizmente, o Lula é fortíssimo. Quando o nosso futuro presidente Jair Bolsonaro começará a trabalhar mais forte nessa parte do Brasil. Abraços, o Brasil tem jeito, confio na família Bolsonaro. Opa. Ian Dantas, do Itaigara. E os 500 mil presos no Brasil, tá pouco, Eduardo? Tá pouco, 500 mil, a gente tem que copiar aqui o que deu certo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele, durante um curto espaço de tempo, tentou a ressocialização, algumas décadas atrás. Viu que não dava certo, investiu forte em presídios e hoje em dia é referência em segurança. E cito um dado aqui. Vocês sabiam que 1/3 da população carcerária do Brasil está no estado de São Paulo, no meu estado? E sabiam que o estado de São Paulo é o que tem a menor taxa de homicídio nacional? Então é óbvio, né? Aquele cara que está preso não tem como cometer crime na sociedade. Essa é a solução. Eu vou ler algumas mensagens aqui direto, porque aí dá para você responder bem rápido assim. Vamos lá. Bom dia, Bolsonaro e ouvintes da Transamérica. Pergunta ao Bolsonaro. Queria saber se o senhor é contra o funcionalismo compulsado e por quê, já que o senhor e seu pai também eram compulsados. Bom dia, Eduardo. Gostaria de saber a opinião da família Bolsonaro sobre a burocracia e a carga tributária brasileira. Qual a proposta de vocês no tema? Obrigado, Vinícius Dias. Bom dia, tem uma pergunta importante. O deputado Eduardo e seu pai é a favor do concurso? São a favor desse mérito? Obrigado. Fernando de Camarupi, Pernambuco. Obviamente, somos a favor do concurso. Ele está previsto, o provimento de cargos via concurso público está previsto na Constituição e não foi alterado. Eles devem estar fazendo essa pergunta por conta da votação que eu votei favorável, além de terceirização. Na verdade, a terceirização ela vai gerar mais emprego, só que tentam difundir na sociedade que é trabalho escravo. Ora, se for trabalho escravo, denuncie, por favor, no Ministério Público. Agora, os desempregados me pressionam para votar favorável também, porque abrindo mais empresas especializadas, vão ser mais oportunidades de emprego. Além disso, a gente vai estar colocando na prática o que já acontece e muito na sociedade. Por exemplo, se vocês forem na Superintendência de Polícia Federal, onde eu trabalhei lá em São Paulo, vocês vão ver que a recepção é feita por uma empresa terceirizada. Os vigilantes que fazem a segurança do perímetro são de uma empresa terceirizada. Além disso, a gente estendeu as garantias dos empregados terceirizados, que agora, caso eles tomem qualquer tipo de calote nos seus direitos trabalhistas, além deles processarem a empresa terceirizada, eles podem processar também a empresa que os contratou. Isso é ou não é uma extensão das garantias do trabalhador? É claro que é. Mas como tudo na política, buscam uma brecha para tentar desinformar e mentir ao eleitor, ao cidadão. Para quê? Para irem contra nós. Aquele que procura a verdade está do nosso lado. Mais mensagens aqui, ó.
Bom dia, André Vitor Mar, de São Paulo. Um grande abraço a todos que participam do programa. Se possível, manda um abraço para todos os eleitores da família Bolsonaro e para todos os grupos que participam do grupo Começou a Opressão, que já alcança mais de 50 mil participantes e que faz um combate implacável com as mentiras que a esquerda divulga nas redes sociais. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bom dia, bancada. Você tá bem. Como é que não teve ditadura? E as várias pessoas que morreram na ditadura e a forte repressão que ocorreu naquela época? Vai falar para as famílias deles que não houve ditadura, tá aí, hashtag fora Bolsonaro. Mesmo O que tem eles gente a fizeram? favor, tem gente contra. O que eles fizeram? Pegarem armas, sequestraram autoridades. O Brasil teve sequestro de aeronaves, sequestro de embaixadores, assalto a banco. Isso aí é vagabundo, isso aí é criminoso. Isso aí não é movimento social, lutando por democracia. Eles próprios, nos grupos deles, se intitulavam, às vezes, até marxista-leninista. Seguidores de Cuba, patrocinados não só por Cuba, mas como pela Coreia do Norte. Faziam treinamento no exterior. Vai querer dizer que isso aí é coitadinho, estava perseguindo a democracia? Esse aí tá perfeitinho, tá tudo no local certo no Brasil hoje em dia. Então aí os ídolos dele governando a nação e roubando esses bilhões. Foram presos na ditadura e serão presos agora de novo pelo Sérgio Moro. Bom dia, aqui é o Wesley Felipe, sou do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se o pai de Eduardo, o senhor Jair, faria a economia após pegar a presidência. Ele vai pegar um país quebrado. Ele tem uma ideia já do que vai fazer se ele for eleito? Manda um abraço aí para o Eduardo, diz para ele que espera ver uma palestra dele do pai aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Perfeito. Com certeza uma das medidas seria uma desburocratização para facilitar, né, o empreendimento no país. Para você abrir uma empresa ou fechar uma empresa aqui é um parto. Além disso, teve outra pergunta, desculpa, Michele. Uma outra pergunta. Não tem Tributação. tributação. Sim, sobre a tributação, se você falar. A gente não pode ser hipócrita e falar que da noite para o dia a gente reduziria a carga tributária, que isso aí seria uma mentira. Mas, conforme o Estado for melhorando, certamente redução da carga tributária. Até porque a gente não consegue aumentar mais a carga tributária. Porque qualquer aumento de tributo e de imposto, a gente vai estar jogando o empresariado ou na ilegalidade ou na falência. Pronto, 5 minutos para finalizar o programa aí, porque tem muitas mensagens, gente. Não vai dar para ler tudo, não. Muitas mensagens mesmo chegando aqui pra gente. Então escolha algumas mensagens. Bota aí uma mensagem. Eu quero fazer uma pergunta aqui em relação a partidos, a aliança. A gente percebe que nos últimos anos, aliás, a história do Brasil traz alianças para desenvolver o Brasil no sentido político da coisa. Para aprovar isso, eu preciso ter X votos no Congresso, eu preciso ter X votos no Senado. E aí você vem de uma política onde não vamos fazer aliança, vamos desenvolver o Brasil, vamos trabalhar em prol do desenvolvimento do Brasil. Como esses projetos passarão no Congresso e passarão no Senado, se a nossa política brasileira ela é de acordos, ela é de parcerias, vamos dizer assim, para que as coisas se desenvolvam? Manuel, essa daí foi a fórmula para que a gente chegasse hoje na atual situação. Esse loteamento de ministérios, uma ineficiência pública quase que completa. O que muitas pessoas veem como falta de governabilidade, a gente vê como solução. Se for para fazer a mesma coisa do que estão aí, a gente está fora. Agora, também não pode o eleitor votar num Bolsonaro e votar num senador ou deputado federal do PSOL. Ele vai estar anulando o voto dele. Então a gente quer que, após a Lava Jato, após essa exposição toda de como é que a coisa funciona lá dentro do Congresso, que o eleitor seja mais consciente na hora de votar e não se deixe levar por essas mentiras todas. Só assim a gente vai conseguir colocar um Congresso com um perfil mais parecido com o nosso. Preocupado com a família, contra o Estatuto do Desarmamento, preocupado em dar uma retaguarda para a polícia, respeito ao professor e etc. Então essa é a nossa fórmula. Se um dia nós chegarmos lá, pode ter certeza, a gente pode até sair, mas não vai sair por sermos corruptos, não. Bom, tá aí. Eduardo Bolsonaro, a gente tem perguntas aqui até às 18 horas de hoje. Já mas... tem que voltar outra vez aqui. Só que, infelizmente, o Eu vou programa tem voltar aqui apenas com uma meu hora. pai, escreve aí. Pronto, é o que a gente espera. E eu quero te agradecer aí a sua vinda aqui de manhã cedo. É um pleito aí dos ouvintes do nosso programa. Traga Bolsonaro, a gente trouxe você aqui, esperamos você junto com seu pai aqui. Aí a gente vai tomar o horário do Papo de Crack, que é o próximo programa aqui. Vamos fazer um programa de 2 horas. Eu com você. Mas quero agradecer, muito obrigado pela participação aqui. Não, perfeito. Eu que agradeço. Manuel, Emílio, Michele, todo mundo na Transamérica. O espaço aqui é sensacional. Realmente a gente pôde
conversar aqui, bater um papo, né? Às vezes a gente vai no programa e o pessoal fica bombardeando, a gente não consegue nem falar. E a gente vai fazer aquela selfie, viu? Agora essa vai ser montada. Vai ser tadinho. Eu achei interessante que ele é bem direto nas respostas, não fica com aquele papo de política Mas o que povo demora quer 2 ouvir. horas para responder a pergunta, O não. povo gente. quer ouvir isso, rapaz. Exatamente. Não, eu agradeço mais uma vez a atenção. E se Deus quiser, a gente vai voltar aqui com o Jair Bolsonaro. A professora Daiane Pimentel, que está aqui do meu lado, já convidou ele. E a gente estuda bastante, vira Salvador. Até porque é uma grande capital nacional que a gente ainda não veio. Então certamente tem que vir sim. E mostrar para o pessoal lá do Sul e do Sudeste que o Nordeste não é área dominada pelo PT. Ótimo. É verdade. Um grande abraço mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Ó, você vai falar do papo de crack? Antes Rapidinho, lembrando aqui não vai rapidamente, falar, não? A professora depois vem aqui também, ela é baiana, aqui de Salvador. Tem muita coisa para conversar com a É gente. verdade. Vamos faturar, Emanuel? Faturar, é? Eu achei que Sabia você não, vá. Vá, conduz aí então agora. Vai que faturar, você... eu achei que já tinha ido todos os breaks. Um minutinho 7 pra horas. cada. Vá, fala Não, aí, faturar vai não. Vitória, meu filho. Vem, Emílio Pinto, as principais informações do Vitória. Muita polêmica. Após o jogo, a torcida pediu a saída do treinador. Reunião que varou a madrugada com o diretor de futebol, homem de confiança do jogador.